Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer que é motivo de alegria, de satisfação estar com vocês aqui hoje, conhecendo mais uma comunidade do povo de Deus dentro da nossa caminhada como secretário nacional da terceira idade. Eu estou aqui desde sexta-feira fazendo trabalho nas igrejas, estou encerrando minha passagem pelo menos nesse primeiro momento aqui em Pirituba, mas no próximo final de semana já estarei no Rio de Janeiro, no outro em Fortaleza, e assim segue o trabalho da terceira idade na Igreja Presbiteriana. Eu louvo a Deus pela existência desse trabalho aqui nesta igreja, porque na realidade ele vem para suprir uma lacuna dentro dessa estrutura de organização da igreja. Nós não somos uma força de integração, nós não somos uma sociedade interna, como funciona a Mocidade, SAF, o PH. Nós não temos confederações, nós não temos federações. Temos apenas uma secretaria nacional e as secretarias presbiteriais ou sinodais. Então, o nosso sistema funciona diferente de uma sociedade interna. Isso é muito bom. Foi uma questão que nós discutimos com o reverendo Roberto Brasileiro, quando nós fomos convidados para assumir essa secretaria, para não fazer com que ela ficasse dentro dos mesmos padrões de funcionamento ou formatação das sociedades internas, porque isso nos dá uma maior liberdade de trabalho. Nós temos presbitério que secretários presbiteriais, o casal de presbítero e esposa, um homem e uma mulher, nós temos secretarias presbiteriais onde duas jovens são secretários, então a gente não tem aquela linha, como por exemplo, você tem um presidente de grupo, o SAF tem que ser mulher, o PH tem que ser homem, do ponto de vista de orientação das sociedades internas. Então, o nosso caso é totalmente diferente. Nós temos um coordenador que está ligado direto ao conselho da igreja e, a partir daí, funciona essa secretaria. E, graças a Deus, a secretaria tem se desenvolvido nesses 5 anos que nós assumimos a secretaria, com essa proposta da REPAP, de fazer uma grande rede de integração para que a gente possa produzir políticas eclesiásticas para o envelhecimento, porque nós não temos políticas eclesiásticas para o envelhecimento. E 15% da população presbiteriana hoje é idosa. Para você ter uma ideia, a SAF é 40%, a SAF está 40% idosa. Então, na proporção que nós vamos envelhecendo como igreja, há necessidade de criar essas políticas eclesiástica para o atendimento da igreja. Porque o Brasil envelhece, a igreja está envelhecendo. Poucas são as igrejas que são mantidas por jovens. A maioria das nossas igrejas são mantidas por pessoas idosas. Lógico que a secretaria também não trabalha unicamente com essa questão da pessoa idosa. A proposta da secretaria é preparar a igreja para o envelhecimento consciente. Então, nós trabalhamos com a UPA, nós trabalhamos com a Mocidade, trabalhamos com crianças também, nessa proposta de melhorar, ou conscientizar que o envelhecimento é uma bênção de Deus e, como igreja, corpo de Cristo, nós não podemos estarmos divididos simplesmente por idades, mas sim por funções. E isso é muito bom. Deus tem dado essa oportunidade para que a gente tenha colocado em prática esse projeto da Igreja Presbiteriana nesse sentido. E isso passa não só pela questão espiritual, passa pela questão de lazer, isso passa pela questão de cidadania, isso passa por N fases da nossa vida. Por isso que é importante para a igreja se ver como corpo de Cristo e não simplesmente como os pequenos grupos que associam-se para formar uma igreja. A proposta da secretaria é, inclusive, trabalhar a questão de acessibilidade. Nós trabalhamos essa questão de acessibilidade, trabalhamos a questão dos direitos do idoso,
né? Nós discutimos estatutos, fazemos congressos de terceira idade para discutir políticas eclesiásticas e políticas sociais também, com presença de promotores, de advogados e etc., para trabalhar essa questão de melhoria de qualidade de vida. Se vocês quiserem mais informações a respeito do trabalho da Secretaria, nós temos site, que já foi falado aqui, que é o idosonews.com.br. Nós temos blog, Face, o que vocês pensarem que essa turma jovem tem aí na rede social, nós estamos com tudo isso. Temos até uma rádio chamada Rádio Maturidade, que você pode baixar o aplicativo Android lá no seu celular, e você tem o Estatuto do Idoso, nos intervalos das músicas, você tem orientações sobre o Estatuto do Idoso lá, certo? Então, nós somos idosos conectados, tá certo? Nesse aspecto, para melhorar, para orientar as igrejas. Mas, queridos, quero parabenizar, né, o Conselho da Igreja, agradecer ao pastor pela oportunidade de nos ceder o púlpito nessa noite, para que a gente possa conversar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus, sobre essa bênção da longevidade. Eu sempre costumo dizer que quem trabalha com idoso se apaixona de tal forma, né, que não quer mais deixar o trabalho da terceira idade. Eu falei hoje pela manhã lá em Vila Regina, eu fui pastor na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, que o pastor aqui conhece lá em Pernambuco, né? E quando eu cheguei na Igreja Presbiteriana, a igreja tinha passado por 3 divisões e eu fui como interventor. E não tinha jovem, não tinha criança, só tinha idosos. O grupo de remanescentes da igreja era idosos. E aí eu tinha vindo de um trabalho que eu trabalhei numa região lá de Recife, na região de Areias, e que trabalhava com criança, e nunca tinha trabalhado com idoso. E comecei a trabalhar com idoso. Hoje nós temos em Recife uma ONG, né, que é uma federação de associação de idosos, e nós damos assistência a 5.000 idosos hoje. Então é um trabalho já bastante divulgado. Eu sou do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, temos alguns livros escritos na área de envelhecimento, que tem contribuído também para o desenvolvimento nesta área, né? Mas eu quero conversar com vocês hoje em cima de um texto, não é, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3. É um versículo só, onde nós vamos, a partir dele, nos expandir um pouco a respeito dessa bênção da longevidade e o que é que Deus requer de nós. Gênesis capítulo 6, versos 3. A minha versão diz a seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Olha que coisa interessante, que coisa fantástica. Deus decretando aí a nossa idade, 120 anos. Olha só que coisa legal, não é? 120 anos. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com os 70 e 80 do enfado e canseira, como se isto fosse um decreto de Deus. Deus não decretou que depois dos 70 e 80 nós íamos passar por esse processo. Até porque quem escreveu esse salmo foi Moisés. E aos 80 anos, Moisés recebe de Deus a liderança do Êxodo e vai viver até 120 anos. Hoje no Brasil nós temos mais de 35.000 pessoas com idade superior a 100 anos. Olha que coisa interessante. Mais de 35.000 pessoas com idade superior a 100 anos. E em nossas igrejas nós já encontramos pessoas com 108 anos, 109 anos. E isso, a pessoa está ativa na igreja, não perdendo uma escola dominical, participando dos eventos da igreja. Isso nos alegra. Por que nos alegra? Porque nós estamos tendo uma melhor condição de vida. Mas para isso, o país como um todo, ele não se preparou para o envelhecimento. E muito menos as nossas igrejas. Elas não se prepararam para o envelhecimento. As famílias também não se prepararam para o envelhecimento. E o que é que acontece? O Brasil envelhece em 10 anos, o que a França levou 100 anos para envelhecer.
Então é como se diz aí, pegou todo mundo no popular, quando se diz, de calça curtas. Então a gente está vendo uma previdência falindo. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais, as pessoas não estão entrando no mercado de trabalho para repor aqueles que estão sendo aposentados, e aí cria um problema sério, uma grande bolha para a previdência no Brasil. Eu conheço pessoas que se aposentaram com 45 anos, né? E estão aí, já não sei quantos anos vivendo, graças a Deus, né? Quando veio o sistema de aposentadoria, esperava que você vivesse até 50 anos. No máximo, você viveria até 60. Na época, Getúlio Vargas até criou um projeto chamado Pé na Cova. O que era o Pé na Cova? Era você se aposentava e aí passava 10 anos mais até morrer, recebendo, trabalhando, mas podia deixar a qualquer hora, a qualquer momento, esse trabalho. Só que agora ninguém está mais com o pé na cova. Nós queremos viver mais, e cada dia mais, e cada dia mais. Então, o resultado, como nós podemos entender essa bênção da longevidade, como nós precisamos cuidar dela e trabalhar ela em nossas igrejas. Este é um grande desafio para a igreja nos dias de hoje, né? Este é um grande desafio. Por que um desafio? Por conta de alguns estigmas que nós temos, alguns preconceitos com relação ao envelhecimento. Ser velho nesse país, né, ou envelhecer nesse país, é ser velho. E o que é que a gente geralmente faz com as coisas velhas? A gente joga fora. E é isso que também acontece na vida das pessoas. Então, quando a gente vai achando que aquele nosso parente envelheceu e que ele agora não tem mais condições para algumas coisas, nós vamos colocando ele de lado, vamos deixando ele, vamos esquecendo. Isso é muito comum na sociedade e não é diferente nas nossas igrejas. Pior que não é diferente das nossas igrejas. Veja, a Constituição do Brasil diz que é dever da família, depois da sociedade e do governo, cuidar dos idosos. O Estatuto do Idoso diz a mesma coisa. Mas antes da Constituição do Brasil e antes do Estatuto, a Bíblia já dizia isso. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus idosos são piores do que os ímpios. E muitas vezes nós estamos caminhando como ímpios. Por quê? Porque nós não estamos valorizando as pessoas idosas. Nós achamos que ela já deu o que tinha que dar. E aí a gente coloca ela na invisibilidade da igreja, invisibilidade inclusive da família. Eu trabalho com o Ministério Público, com delegacia, né, por conta do Conselho do Idoso, e eu vejo muito isso, né? Eu estou junto dos números da violência, das estatísticas que causam horror com relação à questão do idoso. Hoje pela manhã nós falamos que 56% da violência que o idoso sofre vem dos filhos. 11% dos netos, 7% dos companheiros e 6% dos cuidadores. Quando você soma isso, 74% da violência que o idoso sofre vem de pessoas que deviam amar o idoso, porque estão próximas dos idosos. Mas isso não acontece. Por que não acontece? E por que nós temos problemas dessa área dentro da igreja? Porque geralmente nós não trabalhamos na nossa igreja a questão do envelhecimento. Depois de 70 é enfado e canseira, tá? Já combati um bom combate. Paulo, quando escreve que combateu um bom combate, queridos, ele está dizendo para nós que todo combate em Cristo é bom. Quando ele diz que está guardando a fé, é porque ele está dizendo que ela está aqui, está encucada e não vai sair. Ele não está pendurando uma chuteira, porque Paulo estava preso em Roma quando escreve aquela carta a Timóteo, e estava, inclusive, já pensando em evangelizar o Ocidente quando saísse dali. E ele vai dizer na carta a Timóteo que se coloca como libação. A libação era o vinho que era derramado sobre o altar antes do sacrifício. Paulo está dizendo que mesmo no envelhecimento, ele quer continuar sendo útil a Deus. Por isso que nós que somos idosos, não podemos e não devemos nunca ter essa ideia de pendurar a chuteira. A igreja precisa de vocês, o pastor precisa de vocês, o conselho precisa de vocês.
Vocês fazem parte da construção da história desta igreja. Vocês são úteis. Não pense que você é inativo para a igreja. Pode ser no seu contra-cheque, mas na sua vida você é uma pessoa ativa. Deve ser honrada pela igreja, deve ser respeitada pela igreja. Alguém pode até dizer, mas pastor, mas a gente sabe que tem alguns idosos que, não é, são ranzinza, não é? Como Daniel falou aqui, não é? São rabugentos, reclama de tudo, nada dá certo. Aí eu sempre digo, mas a gente tem que conquistá-lo para que ele se converta e se torne um idoso, deixe de ser velho e passe para ser idoso, né? Por quê? Porque o idoso tem aquele olhar totalmente diferente. O idoso aproveita essa bênção de Deus, né? Eu costumo sempre dizer assim, quando o velho vai orar à noite, veja só como é a oração do velho: Senhor, se amanhã eu não me acordar, eu quero estar na tua presença. Morre toda noite, não é isso? Já o idoso não, quando ele vai dormir, ele ora: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, renova as minhas forças para que amanhã eu possa contribuir mais para o teu reino. Enquanto um fica olhando para a morte, o outro fica olhando para a vida. O que faz muitas vezes a você, né, que é idoso, ser velho, é quando você fica só pensando em olhar para o passado, quando eu era criança lá em Barbacena, etc, etc, né? A gente precisa olhar para o passado, precisa. Mas a gente tem que olhar para o passado como quem dirige olha para o retrovisor de um carro. Você olha para o retrovisor, mas de vez em quando você tira logo, rapidamente a vista. Porque se você ficar olhando o tempo todo para o retrovisor, você não vai para canto nenhum. Então a vida da terceira idade, a vida no envelhecimento, é uma vida de sonho, é uma vida de perspectiva, é uma vida de futuro, e não simplesmente ficar com saudade do passado, né? Como aqueles crentes que ficam assim, se Adão não tivesse pecado, com saudade do paraíso. Não, nós não precisamos ter saudade do paraíso, nós precisamos olhar e ter esperança na Nova Jerusalém, aquele que está lá na nossa frente, não aquilo lá no passado. Se você analisar direitinho a Bíblia, você vai encontrar que há umas 10 referências bíblicas já tratando a questão do idoso dentro destas condições que nós temos hoje no Brasil. Lá em Levítico você vai encontrar que o idoso a partir de 60 anos vai ter um tratamento diferenciado. É interessante isso, né? Bem diferenciado entre o povo de Deus. Então o que nós vemos nesses 120 anos que Deus decreta para nós, é que a longevidade é uma bênção e não um peso social. Como muitas vezes nós entramos nas redes e encontramos pessoas falando algumas besteiras a respeito de envelhecimento, achando que nós somos um peso social. Nós estamos lutando por direito nesse país e não estamos pedindo favor ao governo, porque nós construímos esse país. E quando nós vamos à luta, né, exigindo o cumprimento do estatuto, da Constituição do país, e quando nós somos respondidos, não é nenhum favor desse governo, não. É a luta da igreja. É a luta da igreja. Nós somos presbiteriano, reformado, eleito antes da fundação do mundo. Estamos aqui para fazer o quê? Esperar a morte chegar? Claro que não, né? Até porque nós não morremos. A nossa longevidade é para a eternidade. Nós não estamos caminhando para a morte, estamos caminhando para a vida. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que utilizar essa bênção de Deus para mostrar e transformar socialmente, né, não só o Estado, né, mas toda essa nação, para respeitar as pessoas idosas. E olha que a palavra de Deus diz lá, né, o salmista diz que aquele que pratica a justiça, né, é comparado com a palmeira e o cedro do Líbano. Sem falar no privilégio de estar plantado na casa do Senhor, crescendo nos átrios do nosso Deus. Olha que coisa fantástica. Comparado com o cedro e a palmeira, que são, né, árvores que crescem muito, que têm uma longevidade grande, né? E está plantado na casa do Senhor. Olha que coisa espetacular, né? E ainda, né, nós vamos entender, o salmista vai continuar lá,
ainda nos dando uma promessa. A promessa é que no envelhecimento nós vamos produzir frutos cheios de seiva e verdejante. Isso é espetacular, não é? Isso é fantástico, né? Você entender essa bênção de Deus nesse processo de envelhecimento. Lógico que muita gente se apega, né, àqueles 70 anos do enfado e canseira, né? Como eu já falei, não é decreto de Deus. O enfado e canseira, 3 versículos antes, você vai encontrar a resposta para ele. Quando o salmista diz lá: expusesse diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Enfado e canseira é resultado, né, das transgressões que nós cometemos, não só de pecados espirituais, mas também de pecados físicos. Nós não cuidamos muitas vezes do corpo, não é? Passa um processo complicado. Logo quando eu comecei a viajar, eu tinha uma dificuldade, e ainda tenho em algumas aeronaves, e eu viajo toda semana, né? Tem semana que eu pego 4, 6 aviões, e quando às vezes vou lanchar ali, quando eu desço a mesinha, ela bate na minha barriga, né? E eu procurei uma médica para ver o que era que eu podia resolver, para diminuir essa minha cinturinha de ovo, não é? E aí ela passou uma série de coisas, uma ditadura enorme para que eu pudesse perder alguns centímetros. Perdi 12 centímetros em 4 anos. Veja que dificuldades. Por quê? Porque eu não fui ensinado a envelhecer com qualidade. Eu me lembrei do Criador na mocidade, mas só que era só do ponto de vista espiritual. Eu precisava também ser ensinado que eu precisava cuidar da minha vida física, não é? Por isso que o texto vai dizer lá no Salmo, né? Os dias das nossas vidas, né? Havendo vigor, 80, 70, 80. Isso mostra que já naquela época já se vivia bem depois dos 70 e de 80, desde que a pessoa tivesse construído uma vida mais saudável. E eu falei de manhã, lá na Vila Regina, que eu senti isso na pele. Eu fui subir o Monte Sinai, lá no Egito, e quando cheguei no Monte Horebe, não aguentei e parei. E aí a caravana foi embora e a gente já tudo acertado. Quem não aguentar fica e o resto vai embora. Não é? Resultado, enquanto eu estava sentado lá, refletindo, né, porque perdi a chance de ir até lá, o cume do Monte Sinai, eu fiquei pensando em Moisés, né? Poxa, Moisés devia ser um cara saradão, né, para estar subindo e descendo aquilo toda hora, todo instante. Ele teve um preparo físico. E isso se aplica no dia de hoje, a questão do envelhecimento. Hoje nós temos crédito de vida que já ultrapassa 70 e 80, como eu falei aqui para vocês, da quantidade de pessoas que têm além de 100 anos. A diferença entre o tempo bíblico e a atualidade é que no passado as pessoas idosas tinham uma qualidade de vida bem melhor e tinham muito mais dignidade e conseguia inclusive manter a família com a maior tranquilidade. O Davi vai falar sobre isso, que foi moço, que agora já era idoso, porém jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje não, hoje a gente sabe que muitos idosos nesse país ficam mendigando pão. E às vezes não é nem por necessidade, porque a família pode cuidar, mas não cuida. Às vezes a igreja pode ajudar e não ajuda. Estamos lançando um projeto sobre o voluntariado. Por quê? Porque 72% das mulheres idosas moram sozinhas e precisa de um acompanhamento, e a igreja precisa estar junto, não é? Mas a gente só vai entender isso quando houver uma conscientização, não é? Primeiro, os idosos têm que se apoderar que é idoso, tá certo? Enquanto você for idoso e pensar que você é jovem, pode ficar certo que você não vai lutar nunca para defender os seus direitos, né? Inclusive, quando a gente chama um idoso de jovem, isso é um preconceito. É a mesma coisa de você dizer para uma pessoa negra: você é um negro de alma branca. É você chamar um idoso de jovem. Idoso não é jovem, idoso é idoso.
Idoso não é criança, idoso é idoso. Inclusive, infantilizar o idoso dá cadeia. A pessoa é presa se infantilizar idoso. Então, o que nós queremos é que essa bênção que Deus nos dá da longevidade, ela se transforma ou nós possamos vivê-la com qualidade de vida. A igreja pode nos ajudar bastante, não é? Orientando, ordenando respeito aos idosos. Não importa o grau de religiosidade ou de erudição dessa pessoa, nós temos que olhar para ele, idoso, como nosso irmão, e muito mais do que irmão, como imagem e semelhança de Deus, não é? Você pode dizer: ah, pastor, mas a Bíblia traz a questão da palavra velho. Lógico que a palavra que foi traduzida para o português, na época que a Bíblia foi traduzida para o português, não existia a palavra idoso. Aí toda vez que aparece Zaquem lá, é colocado como velho, mas isso por conta de não existir na época a palavra idoso. Sendo que a cultura do povo de Deus sempre considerou as experiências da pessoa idosa. Ela jamais rejeita, até hoje, não é, essa experiência, porque sabe que essa experiência foi construída em lutas, em dificuldades. Os sucessos de cada dia são adicionados à vida da pessoa, e isso vai produzindo uma sabedoria ímpar, que jamais será igualada por outra pessoa. Ninguém vai conseguir igualar o outro, por maior conhecimento que tenha. Por isso que, no passado, os idosos recebiam e tinham bastante respeitos. A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. E há uma tribo lá na África que tem tanto respeito pelo idoso, que quando as pessoas idosas entram na senilidade, que a gente chama de caduquice aqui, e começa a falar coisas sem nexo, essa pessoa passa a receber maior carinho, maior afeto da tribo. Eles acreditam que eles quando chegam naquela fase da senilidade, essas pessoas estão num patamar de espiritualidade tão grande, tão alto, que a gente não consegue mais entender o que eles falam. E aí passa a zelar bem por o seu parente que é idoso e está na senilidade. Como seria bom, né, que toda a sociedade pudesse olhar para o idoso dessa forma. Mas, no geral, quando os nossos queridos começam a entrar na fase da senilidade, a gente procura afastar ele de casa, botar no LPI, rompe, né? Provoca uma violência enorme cultural, 70 anos numa casa e de repente vai para um outro ambiente totalmente diferente. Não é assim que a Bíblia nos ensina que nós devemos tratar os nossos idosos. Gênesis 24:1 vai descrever a vida de Abraão e vai dizer que Abraão, quando era bastante idoso, bem adiantado em idade, ele era abençoado em tudo, mostrando-nos que o acúmulo de dias de Abraão foi repleto de aprendizado, quer seja ele bons ou maus. Você que está envelhecendo, não reclame do envelhecimento, ele é uma bênção de Deus para a sua vida. Utilize esses dias que Deus está acrescentando para trabalhar para o reino de Deus. E quando eu falo trabalhar para o reino de Deus, eu falo no sentido total do reino. Total do reino. Nós precisamos de pessoas como voluntárias para trabalhar nos nossos abrigos. Eu digo nossos aqui no Brasil, porque a igreja presbiteriana temos poucos abrigos nessa linha. Mas as portas estão abertas para que você vá fazer trabalho voluntário. Ao invés de ficar em casa, dê uma parte da sua vida para ajudar alguém. Eu sei que nós somos bastante capitalistas, e por sermos bastante capitalistas, quando a gente é convidado para qualquer tarefa, vai logo querendo saber quanto é que eu vou ganhar. E não é por aí. A gente tem que fazer, ou colocar em prática a missão que o Senhor Jesus colocou diante de cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos muito apegados àquele versículo do ide por todo mundo.
O meu versículo missionário é aquele que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós somos enviados a este mundo, a esta cidade, a este bairro, da mesma forma que Jesus foi enviado. A diferença só está no sacrifício vicário do Senhor Jesus, que esse é dele. Mas no mais, a igreja tem que fazer a obra do Senhor Jesus. E nós que somos idosos, vocês que são pré-idosos, vocês não podem jamais prescindir dessas obras, porque Deus colocou em você. Você é um eleito de Deus, e não é para simplesmente ser membro de uma igreja, mas para dar continuidade à obra do Senhor Jesus até Ele voltar. É essa a função da igreja, quer seja você idoso ou não. Deus nos chamou para isso. Se você pula do Velho Testamento para o Novo Testamento, você vai ver também que a longevidade é bênção de Deus, não é? É bênção de Deus. A gente sabe que a gente não pode acrescentar, né, um só minuto da duração de nossa vida, como diz Jesus lá em Mateus, mas não existe Mateus. E como eu te falei, né, que já falei aqui, esse objetivo da nossa vida não é a morte. E aí eu tenho que pensar de uma forma, né, dessa proposta de vida que Deus coloca diante de mim. Essa proposta de vida é envelhecimento. Embora muitas vezes venham as limitações, as dificuldades físicas, mas a gente tem que entender que a alma nunca envelhece. Não é isso? A alma nunca envelhece. Não tem ninguém com espírito jovem, né? Vocês já ouviram alguém dizer assim: ah, eu sou idoso, mas tenho um espírito jovem? Isso não existe, né? Nunca foi feito transplante de espírito para ninguém, não é? O que existe é jovialidade, não é? O que existe é jovialidade, não é? E a mais sábia forma de viver com qualidade é nunca esquecer que o espírito está em constante processo de renovação. Aí é quando vocês dizem assim: eu sou jovem, né? Mas isso acontece porque o nosso espírito está em constante processo de renovação. Isso é muito bom quando eu entendo isso. Quando eu entendo que a idade avançada, né? Eu tenho algumas experiências. Eu já ouvi várias vezes, e eu acredito que vocês também já ouviram isso. As pessoas dizem assim: ah, se eu tivesse essa experiência que eu tenho hoje com 18 anos, tudo seria diferente, não é isso? Exato. É porque nós vamos construindo a experiência a partir do dia a dia, né, da forma de vivência, né? E essa forma de vivência vão sendo estágio. Por isso que eu sou contra chamar idoso de criança, de jovem. Por quê? Porque nós estamos em estágios diferentes. E esses estágios diferentes nos levam a sucesso. Não é isso? Eu costumo dizer que eu não perco uma para nenhum jovem. Não perco para nenhum jovem. Por que eu não perco para os jovens? Porque eu sei o que é ser jovem. E o jovem não sabe o que é ser idoso. Então eu estou muito mais, olha, lá para frente. Então, por que isto? Por conta dos estágios da minha vida. Então, queridos, precisamos entender que estamos envelhecendo, e este envelhecimento é para a honra e para a glória de Deus, e não para nos punir. Não é para punição, certo? Eu sei que vem os problemas às vezes de doença, isso, aquilo, outro, mas eu não posso entender que isto é punição de Deus para nós, certo? Talvez seja fruto, não é, de uma construção de vida que não pensou no envelhecimento com qualidade. Sabemos também que a juventude, né, vocês aí que são jovens, tem um maior credencial, não é, para as oportunidades nos setores sociais. Mas eu quero dizer para vocês que nós também não estamos concorrendo com vocês, nem na igreja, nem na vida lá fora. Pernambuco tem um estaleiro bastante conhecido e fez o primeiro navio dessa nova época aí, que foi o Cândido, né? Quando colocaram o navio no mar,
Era tanto buraco que parecia mais uma peneira. Tira os navios, ou tira o navio para consertar. E agora? Não tinha soldador naval. Aí chama aqueles que estão aposentados. Aí fizeram o trabalho, bota o navio de novo no mar. O navio está carregando petróleo até hoje. Então, nós não vamos concorrer nunca com vocês, certo? Não vamos concorrer. Mas temos a certeza que, biblicamente, Deus nos dá esta longevidade para nós sermos bênção do ponto de vista social. Não é só do ponto de vista espiritual, não, gente. Por quê? Porque a nossa vida não é uma vida só para o espiritual. Você que é professor, seja o melhor professor da sua escola. Você que é médico, seja o melhor médico da sua escola. Você que é motorista, seja o melhor motorista que existe aqui em Pirituba. Sabe por quê? Porque a tua vida é para a glória de Deus. Se você é uma pessoa idosa, seja aquele idoso que louva a Deus e agradece a Deus e está conectado com Deus em todas as suas ações, porque é por isso que vem o quê? A bênção da longevidade para nós, os 120 anos. Olha, aí eu trago também uma notícia boa. A Organização Mundial de Saúde, o ano passado, ela diz que no ano 2100 nós vamos viver até 200 anos. Olha que coisa legal. Viver 200 anos com qualidade de vida, não é isso? Com qualidade de vida, porque também não é para ficar com 200 anos sentado à beira do caminho com a boca escancarada esperando a morte chegar, não é? Porque também não é por aí. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: são promessas de Deus, tá? Para a longevidade, não é? Quando você, aí vai para não só idoso, mas para os pré-idosos, ok? Quando você, né, respeita os princípios ecológicos, Deus te dá longevidade. Interessante, né? Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Cuidar da natureza gera longevidade para nós. Veja como a Bíblia é tão sábia. Veja a longevidade quando nós respeitamos os princípios morais. A palavra diz: terás peso integral e justo, a efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Naquela época o pessoal gostava de vender, né? Quem é do interior sabe que existia umas... Lá no Nordeste a gente chama de cuia, né? Então era um negócio de lata que os vendedores de farinha empurravam para baixo o fundo para diminuir a quantidade. A Bíblia já condenava isso, né? Quem rouba perde o princípio da longevidade. Deus não dá longevidade àqueles que roubam. São princípios morais. Estou falando aqui de roubo, mas tem outros princípios morais. Quando você quebra o princípio moral, você perde a longevidade. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que coisa interessante. As bênçãos da longevidade vêm quando nós respeitamos a natureza, quando nós respeitamos os princípios morais, quando nós respeitamos os princípios familiares, quando nós respeitamos os princípios religiosos. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos. Eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias serão prolongados. Olha só, como Deus tem bênção para as nossas vidas. Então, queridos, você quer, é um desafio, né? Você quer viver 120 anos, como foi decretado por Deus, para que o homem vivesse depois do dilúvio? Se aproxime cada vez mais do Senhor.
Elimine os preconceitos, né, que muitas vezes estão cauterizados, não só do ponto de vista religiosos, mas também com o ponto de vista da igreja. Não é? Nós temos muito esse costume assim de dizer, vamos colocar um sangue novo tal, e tornar o idoso invisível. Vocês não sabem quantos idosos sofrem quando eles são deixados de lado, quando eles são ignorados. E nós não podemos fazer isso como igreja. Lembrando que eles construíram o passado da Igreja Presbiteriana do Brasil, desta igreja, eles ajudaram bastante. A realidade de vida é outra, a gente sabe. Muitas vezes nós queremos quebrar algumas tradições, queremos fazer transformações e encontramos algumas rejeições. Isso é comum, né? Isso é comum. Mas com jeitinho a gente consegue fazer com que as pessoas também passem por esse processo de transformação. 120 anos. Né? Eu sei que eu não vou chegar lá aos 120 anos. Mas tem pessoas que realmente daqui a uns anos, principalmente vocês que são jovens, né, vão registrar, né, na sua história pessoas com 120 anos. Vocês vão registrar. Então, a palavra de Deus, ela é muito sábia, né? Ela coloca diante de nós muitos exemplos que eu passaria aqui à noite trabalhando sobre isso. Mas lá em Jó, no capítulo 12, versículo 12, nós lemos o seguinte: com os idosos está a sabedoria e a longura de dias e de entendimento. Por isso que nós precisamos cada dia respeitar essas pessoas. Elas são abençoadas por Deus. E você, quando é abençoado por Deus, você tem a longevidade. Pode ficar certo disso. A longevidade é bênção de Deus para os seus. Por isso que nós cada vez precisamos, como igreja, produzir políticas eclesiásticas para esse sentido. Que o Senhor coloque em nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, os seus princípios de cuidado com relação aos nossos idosos. Lembrando que, em primeiro lugar, é a família que tem que cuidar do idoso. Depois, a sociedade, que eu considero a igreja aí dentro. O último que tem que cuidar é o governo. Então, ame os seus pais, os seus avós, né? Busque conhecer os direitos dele. Certamente nós vamos ter melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Nós vamos ter melhor qualidade de vida para a população idosa do Brasil, né, que está envelhecendo numa rapidez enorme. E a nossa secretaria está, não é, trabalhando nesse sentido. E louvo a Deus pelo presbitério de Pirituba, que tem uma secretaria de terceira idade bastante atuante, não é, nesse trabalho. Lembre-se que os dias acrescentados é bênção de Deus para a tua vida. Que Deus, pois, nos abençoe.